Fala galera, tudo bem? Mais uma terça-feira, mais um tema de redação. Agora estamos aí próximos da Unesp, então a gente vai trazer mais um tema hoje. Semana que vem a gente vai dar algumas dicas bem importantes para quem vai fazer a redação da Unesp. Vamos lá? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa proposta, né? O dilema sobre as redes sociais. Será que é a nova distopia do século XXI? Vamos só lembrar que distopia é o oposto de utopia. Então, se utopia é aquela aquela humanidade, sociedade perfeita em que não há conflitos, desigualdades, problemas, a distopia seria o extremo oposto disso, uma sociedade completamente problemática, caótica, desorganizada. Será que as redes sociais no século XXI são uma nova distopia? Antes de a gente chegar e pensar no projeto de texto em si, como eu sempre trago aqui para vocês, vou trazer algumas tirinhas para a gente refletir um pouco sobre as redes sociais e o nosso dia a dia, né? Olha essa. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Eu não acho. E o garçom curte todo mundo online. E parece que hoje em dia muitas das nossas relações se dão desse jeito, né? A gente diz que ama pela tecnologia, diz que não gosta, que odeia pela tecnologia, curte ou deixa de curtir, fazemos amizades, relacionamentos, né? Muitas vezes são construídos por meio dessa tecnologia. E aí, será que ela humaniza as relações ou ela desumaniza os relacionamentos, né? Outra tirinha da Mafalda sensacional também, né? Que ela fala o seguinte: você já pensou como seria se não existisse a distância, Felipe? Se não existisse a distância, como não, como seria? Tudo estaria aqui. Imagina como tudo seria se tudo estivesse aqui. E aí ele começa a pensar: o Kremlin, o Cavaleiro Solitário, o Muro de Berlim, Disneylândia, Vietnã, Pelé, Ku Klux Klan. Já imaginou, Felipe? Ele desmaia. Ele já imaginou. Óbvio que a gente está usando aqui a tirinha para metaforizar essa quantidade absurda de informação que a gente acaba tendo que consumir, consumindo mesmo sem querer na internet, e muitas vezes isso nos faz sentirmos cansados, exaustos, né? Então existe também um excesso de informações que a gente se depara diariamente, e isso pode ser bastante problemático. Aqui é uma charge ótima também. Doutor, quem eu sou? Onde estou? Para onde vou? Minutinho só que eu vou pesquisar no Google. Então a gente também acaba depositando, né, nessa tecnologia a solução para todos os nossos problemas. Existem problemas que não é uma página de Facebook que necessariamente vai resolver, certo? E aí, continuando, outra tirinha do placebo. Preciso alimentar minha rede social. O que a sua come? O que a sua rede social come? E aí o cara responde: exaltação do meu corpo, tempo, reclamações, livros que não li e coisas que não sou. Né? Pesada essa tirinha, né? Então a nossa rede social se alimenta, né, da nossa exaltação, então a gente fica ali registrando fotos, selfies, stories, ela consome o nosso tempo, ela faz com que a gente reclame o tempo todo, livros que não li, coisas que eu não sou. Então aqui a gente tem uma tirinha, né, as outras também, mas bastante crítica em relação a esse contato que a gente tem com as redes sociais. Vai pensando aí como é que se dá a sua relação com esse universo, certo? E aqui uma última tirinha. O Facebook é uma rede social para toda a família. É por isso que a nudez é reprimida e a hipocrisia tolerada. Quantas vezes a gente não critica alguém por um comentário que nós mesmos temos, que nós mesmos reproduzimos, dadas as devidas proporções? E aí, pensando nessa questão do dilema das redes, a distopia do século XXI, eu trouxe algumas ideias para a gente refletir. E aí eu brinco que uma das coisas que acaba acontecendo muito na internet é que a gente resgata na sociedade uma ideia de um mundo binário. Como assim mundo binário? Ou você é 8, deixa eu mudar de mão, ou você é 8 ou você é 80. Ou você tem que ocupar esse quadradinho ou esse quadradinho aqui. E aí a gente pode inclusive voltar lá no período romântico da literatura. Né? No romantismo, os personagens eles eram enquadrados em categorias muito determinadas. Então, ou era o vilão ou era o mocinho, ou era o bandido ou era o herói. E quando a gente pensa na escola literária do realismo, Machado de Assis, por exemplo, vem romper com essa ideia de um indivíduo puramente bom ou puramente mal. Não, as pessoas vão se relacionar a partir dos interesses econômicos, sociais. O que eu ganho mantendo essa relação, né? E aí eu penso que o século XXI e as redes sociais, de certa forma, resgatam essa ideia binária de comportamento. Por quê? Porque é quase como se nós fôssemos obrigados
a ter um comportamento ideal. Caso contrário, a gente vai sofrer a exclusão, a gente vai sofrer o ódio. E isso é muito doloroso, porque não existe uma sociedade idealizada, perfeita, né? Na verdade, o mundo é feito de seres humanos, pessoas que têm posições distintas, que falam de formas diferentes, que agem de formas diferentes. E enquanto a gente não entende isso com naturalidade, a gente acaba reproduzindo aqui esses discursos de exclusão e de ódio. Inclusive, tem uma série famosíssima no Netflix, né, que é Black Mirror, um dos episódios lá da primeira temporada, se eu não me engano, que chama Queda Livre, em que a gente tem uma história que mostra muito esse ir de uma ponta, né, do comportamento idealizado para o extremo oposto, ou seja, para um comportamento de agressividade, de violência extremos. É muito interessante assistir ao episódio e pensar nessa perspectiva. Só para dar uma pequena informação aí para quem não assistiu a série, né? Então existe um aplicativo Star que é usado para classificar pessoas, muito parecido com o Facebook e Instagram, com a diferença de que esses pontos não são pontos sociais, funcionam bem além da rede e determinam a vida real. Lacey é uma jovem popular, embora não seja de elite. Tem um bom emprego, mas sua vida poderia ser muito melhor. Ela é completamente viciada na rede e constantemente tenta capturar a atenção de uma velha amiga de infância, Naomi, uma linda jovem com uma vida perfeita, entre aspas, né, e que está prestes a se casar. A votação pode ser pública ou anônima, e a repercussão de ter uma classificação ruim pode ser devastadora. Por esta razão, todos os habitantes deste mundo tentam se comportar de acordo com as regras, ser gentis e fingir ser perfeitos. Muitas vezes é isso que a gente tenta fazer na rede social, caso contrário, vai acontecer igual a Carol Conká, a gente vai ser o cancelado da vez. Então, o espaço da internet e das redes sociais muitas vezes camufla e maquia as nossas relações sociais. E é sobre isso que a gente vai pensar um pouquinho. Fica como recomendação, já que a gente está falando de um ambiente cada vez mais investigador da vida alheia, né? O livro 1984, em que a gente tem o grande irmão que tudo vê, né, e que acaba controlando os personagens de uma forma autoritária. O livro 1984, ele dá mote para o filme O Show de Truman, que é sensacional, que conta a história de um cara que foi adotado por uma emissora de televisão e a vida dele é toda um reality show. E foi também, por sua vez, o que deu base para os programas de reality show que a gente está tão acostumado. Falei aqui de Big Brother e A Fazenda, mas são vários e vários outros. Então, estou trazendo aqui algumas ideias, algumas perspectivas, para que a gente possa, como eu sempre trago aqui, pensar num possível projeto de texto, e eu também gosto de repetir muito aqui, que é um possível projeto de texto. Não é o único, não é o melhor ou o pior, é um projeto de texto pensando na questão do dilema das redes sociais e se a gente está numa distopia, entre aspas, né, do século XXI. E por que eu falei de romantismo versus realismo? Porque eu poderia, por exemplo, utilizar essas referências para contextualizar a minha temática. Então a gente poderia pegar o romantismo e falar que no romantismo havia aí uma ideia binária de personagens. Ou eles eram muito bons ou eles eram muito maus. Contrastar essa visão binária dos personagens com o realismo, que rompe com essa ideia de um único comportamento. Então o realismo ele vem para romper com a ideia de que existe alguém puramente bom ou puramente mal. Então as pessoas não são necessariamente assim. E essa contextualização poderia ser utilizada para a gente falar que na internet e por tabela nas redes sociais existe um modelo ideal de comportamento que é reproduzido. E isso pode potencializar aí um cenário distópico que polariza os comportamentos das pessoas e que está entre a idealização e o ódio e intolerância. Então a gente tem aqui o comportamento idealizado e de cá o ódio e a intolerância. E a gente não entende que as pessoas ocupam muitas vezes um lugar que está no meio dessa perspectiva. Partindo desse projeto de texto, dessa contextualização e dessa possível tese, nós poderíamos, portanto, estabelecer uma relação de causa e consequência, ou seja, por que as redes sociais constroem esse perfil idealizado e como isso vai contribuir ou afetar a sociedade. Então, num primeiro parágrafo, a gente poderia explorar aqui o quanto as redes sociais reforçam a ideia de simulacro. Simulacro é um conceito de um filósofo francês chamado Jean Baudrillard. E nesse conceito de simulacro, existe a projeção de uma realidade que é idealizada, uma realidade que é diferente do mundo real em que a gente vive, certo? Nesse contexto,
né, de as redes sociais construírem uma realidade que é idealizada, ou pelo menos que é afastada do mundo real, surge a necessidade de projetar um cotidiano e comportamento livres de qualquer defeito, que é o cenário retratado na série Black Mirror, no episódio Queda Livre. Ou seja, eu vou tentar agir como se eu fosse a pessoa mais respeitosa, educada, que não perde a linha em momento algum, para que eu possa ser bem avaliado o tempo todo nas redes sociais. E o que a série faz a partir de um episódio ficcional, nós podemos comparar com o mundo real por meio das mídias e emissoras de televisão, por exemplo. Então veja que eu estou trazendo nesse primeiro parágrafo o porquê que existe essa idealização ou esse estímulo nas redes sociais. E aí a gente pula para o parágrafo seguinte para trazer o efeito disso. Então o efeito disso é o resgate dessa ideia binária de sociedade, em que as pessoas ou elas têm que ser a referência máxima da moralidade e os bons costumes, ou então, né, caso não se considerem as falhas que são inerentes ao ser humano, o espaço virtual acaba se tornando muitas vezes palco do discurso de ódio e intolerância. Então é o cancelamento, as ameaças que gera perda de identidade. Então tá acima do peso, vou lá xingar, ofender, criticar, violentar essa pessoa por estar fora do padrão físico considerado ideal, né? Sofre algum tipo de preconceito por cor, por gênero, por classe social, por tantos motivos. Quando a nossa sociedade, por conta das redes sociais, entram nessa perspectiva binária, 8 ou 80, existe uma perda de identidade, porque se padroniza um comportamento muito distante da realidade, muito difícil de ser alcançado, né? E que, na verdade, prejudica as relações entre as pessoas. As relações deixam de acontecer por aspectos mais essenciais e elas acabam se constituindo por questões materiais, por interesses econômicos, financeiros, estéticos e afins. Evidentemente, esse é um tema que traz muitas possibilidades. Vou repetir, essa é uma delas. Partindo dessa relação, então, de causa e consequência, a gente pode retomar e finalizar o texto retomando as ideias, ou seja, as redes sociais têm levado a sociedade a um contexto distópico e distante da realidade. Talvez seja necessário resgatar o ideal realista de que os comportamentos são heterogêneos e estimular o debate, mesmo com as diferenças. Somente assim pode-se exercitar mais a empatia e a sociedade compreender que o exercício da coletividade é passo fundamental para uma convivência mais harmoniosa. Enquanto a gente continuar afastando as pessoas em categorias binárias, enquanto houver um estímulo ao comportamento dito ideal, não vai haver respeito às diferenças. Então, o debate, né, e o resgate dessa ideia de que o indivíduo ele nunca vai ser sempre do mesmo comportamento é importante para que se entenda, né, o exercício da coletividade e automaticamente se conquiste aí uma sociedade, uma convivência mais harmônica. E aí a gente se afastaria dessa realidade talvez distópica que as redes sociais têm nos trazido. Tudo bem? Essa é uma proposta super atual que pode cair em várias propostas de redação, não necessariamente dessa forma, mas pensar sobre os relacionamentos que a gente tem construído atualmente nas redes sociais, como esses relacionamentos nos afetam e afetam o outro, é uma pegada interessante para vocês pensarem. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, uma aula mais rápida, bem objetiva, para que vocês possam assistir ao vídeo e pensar a respeito dessa estrutura da dissertação. Quer saber como organizar as ideias, organizar projeto de texto? A gente está cheio de vídeo que fala do passo a passo para a elaboração da dissertação. E se quiser, manda esse tema lá na plataforma que a gente corrige também para vocês na Ponturi. É isso, um grande abraço, até mais!